Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom retornar, voltar à Assembleia dos Santos. Nós vamos meditar hoje numa mensagem poderosa que durante a semana Deus ministrou ao meu coração. E eu confesso que, por eu ter ministrado essa palavra na Web FM, Caminho de Santidade, eu comecei a fazer outro esboço. Você acredita que quando eu estava no segundo ponto, já caminhando para a conclusão da mensagem, o Espírito Santo disse: não é essa, filha. Eu quero que você ministre lá no livro de Esther. Livro de Esther, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então, mandou buscar o livro dos feitos memoráveis, que foi lido diante do rei. Versículo 2. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigatã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou: que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei que o serviam responderam: ele não recebeu nenhuma recompensa. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Ramã tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele, Ramã, lhe havia preparado. Os servos do rei lhe disseram: Ramã está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse. Ramã entrou e o rei lhe perguntou: o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Ramã pensou assim: a quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim? Por isso ele respondeu ao rei: quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos os trajes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e sobre cuja cabeça tenha sido colocado uma coroa real. Versículo 9. Que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Depois que o leve a cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Versículo 10. Então o rei disse a Ramã: vá depressa, pegue os trajes e o cavalo, e faça com o judeu Mordecai tudo o que você me falou. E ele está sentado junto à porta do rei, e não omita coisa nenhuma de tudo que você falou. Ramã pegou os trajes e o cavalo, vestiu Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Querido Deus, amado Pai, bispo e pastor de nossas almas, nos aquietamos agora diante de Ti, Senhor, e em nome de Jesus te pedimos: fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Amados, eu estou intitulando esta mensagem de O Deus Providencial. É isso mesmo, o Deus
providencial. Ramã não era o único no vasto império persa que se seguiu a odiar o povo judeu. Os judeus se recusavam a dizer que seu Deus era apenas uma de muitas opções. Eles queriam implementar na mente dos judeus que Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, era uma de muitas opções. Só que os judeus não concordavam com isso e continuava adorando, exaltando e bendizendo o nome do único Deus vivo, o Yahvé. E por isso enfrentavam muita repressão social, discriminação no trabalho e às vezes enfrentava violências sem precedentes. Eram perseguidos porque não negavam o nome do Deus Todo-Poderoso. O chamado de Abraão começou com a promessa de que ele seria o fundador de uma grande comunidade de fé. Como foi que começou o seu chamado? Como foi que Deus te chamou? Você lembra? A primeira vez que Deus tirou você de uma vida que você se encontrava, de uma vida totalmente sem esperança, distante de Deus, desgarrado, como uma ovelha que não tem pastor. Qual foi a promessa que Deus fez a você? Você lembra dessa promessa? Você espera nessa promessa? Você crê nessa promessa? Porque Abraão foi chamado por Deus e Deus lhe fez uma promessa que ele seria o fundador de uma comunidade de fé. Meu Deus! O qual você que está aqui hoje sentado nessa cadeira, você faz parte dessa comunidade. Agora, o que você tem feito com essa fé? O que você tem feito com esse chamado? É o que vai fazer toda uma diferença. Então, Abraão seria o fundador de uma comunidade de fé. No decorrer dos séculos, convivendo com 4 ou 5 culturas diferentes, aquela comunidade compreendeu que era um povo criado, amado, governado e redimido a Deus. Você entendeu isso? Você entendeu qual é a compreensão que nós devemos ter como igreja? Que nós somos um povo criado por Deus, que nós somos um povo amado por Deus, que nós somos governados por Deus e fomos redimidos por esse Deus. Jesus, falando acerca de comportamento e de como entrar e sair, seja qual for o lugar, o ambiente, ele deixa bem claro que temos que saber como agir, como nos comportar, como andar, como entrar e sair, para não sermos envergonhados. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 11. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Sabe qual é o contexto que Jesus está falando isso? Ele está falando sobre quando você for convidado para um casamento, ou quando você for convidado para qualquer tipo de solenidade. Ele está dizendo: olha, não sente nas primeiras cadeiras, porque pode acontecer que aquelas cadeiras já estejam
reservadas para outras pessoas, para alguma autoridade, para não incorrer no erro e você venha a ser envergonhado, você senta lá atrás, porque vai que de repente chegue a pessoa e peça para você se levantar e ir lá para trás. Você veja a sapiência, você veja a sabedoria de Jesus em coisas peculiares, amados, em coisas corriqueiras, em coisas domésticas, que Ele nos orienta. Vocês são seres pensantes, e vocês têm a minha mente em vocês. Você é templo e morada do Espírito Santo. Você não pode mais andar vacilando, você não pode mais retroceder, você não pode mais praticar as mesmas coisas que você praticava, porque você já andou muito. Cometemos coisas que não deveríamos cometer mais. Então Jesus diz: porque todo o que se exalta será humilhado. Não adianta, amado. A soberba precede a queda. E um passo para a soberba é o orgulho. Mas o que se humilha será exaltado. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Submetei-vos sob a potente mão do Senhor, porque em tempo oportuno ele vos exaltará. Há um tempo. Agora a gente não quer viver o processo. Existe um processo, existe um tempo, e se nós não entender o tempo do processo, esperar, mesmo que esteja doendo, nós precisamos continuar no processo, porque se não terminarmos o processo, ficaremos andando em círculo, e o que Deus tem para nossas vidas não se cumpre. Então esse princípio também funciona para aqueles que querem nos destruir, que querem nos derrotar. Temos que ter, a nossa confiança tem que ser no único Deus. Eu creio, Senhor, é Tu que vai prover. Senhor, é Tu que tem me levantado. Senhor, é Tu que tem falado. É Tu que tem posto na minha boca a Tua palavra. Então, papai, se Tu mandar eu ir, eu vou. Mas se Tu mandar eu parar e ficar calado, eu também paro e fico calado. Você viu? Foi o que Moisés disse? Moisés é o seguinte, olha, está aí o povo, você agora é quem vai com eles, eu não vou mais. Porque isso, como é que é, Senhor? Tu não vais? Eu também não vou não. Se o Senhor não vier comigo, eu não vou para nenhum canto. Aí muitas vezes a gente quer fazer a coisa por nossa conta, amado. Aí depois que a gente faz, é que a gente vai perguntar a Deus: Senhor, foi da Tua vontade? A primeira parte dessa mensagem que eu estou intitulando O Deus Providencial é: a inveja destrói. A inveja destrói. Veja aí, volta para o texto base, Esté capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis, que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtan,
e Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei. Então o rei perguntou: que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei que o serviam responderam: ele não recebeu nenhuma recompensa. Ramã era filho de Amedata e descendente de Agag. Ele era casado com Zeres, os quais tinham 10 filhos. Mordecai era judeu da tribo de Benjamim. Veja bem, Ramã, que era o braço direito do rei, ele era descendente dos persas. A mulher dele era Zeres e eles tinham 10 filhos. Já Mordecai era judeu da tribo de Benjamim. Quando lhe disseram que Mordecai era judeu, presta atenção, Ramã achou que não bastava somente matar Mordecai. Ele fez planos para matar também todos os judeus que havia no reino de Assuero. Para você ver o que é a inveja, amados. Para você ver o que é a maldade do coração de uma pessoa. Sabe por que ele tinha raiva, ele odiava Mordecai? Porque quando ele passava, ele sendo a primeira pessoa do rei, ele era o braço do rei, quando ele passava, todos se curvavam diante dele, mas Mordecai não se curvava. Mordecai só se curvava diante de Yahvé, do Deus Todo-Poderoso. Não foi o que aconteceu? Ele passou a odiar, ele passou a perseguir Mordecai. Quando ele soube que ele era judeu, ele disse: não, peraí, eu tenho que fazer planos. Eu vou fazer um plano e nós vamos matar todos os judeus que estão aqui. Amados, e não eram poucos judeus, eram muitos judeus. Tudo por quê? Por inveja. Zeres, mulher de Ramã, o aconselha a construir uma forca de uns 20 metros de altura para enforcar Mordecai. Ele faz planos malignos e ele recebe apoio de quem? Da sua mulher Zeres e dos seus filhos. Amados, os planos de Deus são perfeitos, você sabia? Os planos de Deus para os seus escolhidos são planos perfeitos. O que parecia uma derrota, o Deus providencial converte em vitória. Sabe, aquele momento que a pessoa tem certeza que você foi derrotado, a pessoa tem certeza que você desistiu. Eu desisti, quero mais não. Aí Deus vai lá e mexe no seu coração, pega seu coração assim, epa, volta para o lugar certo. Mas sabe o que acontece? Aí seu rosto começa a brilhar novamente. Aí você, o quê? Eu vou parar não, eu vou continuar. Sabe o que acontece, amados? Eu ainda não encontrei uma pessoa, eu estou com 58 anos, não encontrei uma pessoa em toda a minha vida, até mesmo na minha vida pregressa, que gosta de ser confrontado. Não encontrei. Se você encontrou, me diga: pastor, eu conheço a pessoa, que eu quero aprender com essa pessoa. Essa pessoa foi confrontada, porque a pessoa mesmo errado, mesmo no erro, ou se não Deus levando a pessoa para um tempo, para um lugar de excelência, a pessoa não aguenta pressão, não aguenta pressão, não aguenta ser confrontado. Mas me diga uma coisa, amado,
Como é que você quer crescer? Como é que você quer ser usado dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, no seu âmbito relacional? Você quer ser usado por Deus para que você seja bem-sucedido? Se você não consegue aceitar a confrontação como algo, como uma ferramenta para aperfeiçoar a sua vida, você só vê distorcido, você só vê pelo lado do mal. Então como é que você vai ser confrontado por Deus? Como é que você já pensou? Como é que você vai responder a Deus? Porque um dia, todos, com exceção a nenhum, todos nós estaremos perante o tribunal de Cristo para dar conta de todas as palavras que fizemos de bem ou de mal através do corpo. Olha aí. Então, como é que nós vamos responder a Jesus? Meu Deus, eu imagino chegando na presença de Deus e diz: olha aqui, foi o que você fez, ó. Você fez isso aqui. Tá bem, você fez de bem isso, você saciou a fome de quem estava com fome, você matou a sede de quem estava com sede, você cobriu aquele que estava com frio, o que não tinha casa, você levou para dar aconchego, você vestiu, você cuidou, você amou. Aí você se alegra, né? Então é o seguinte, agora você fez isso aqui, ó. Você usava de capciosidade, você não era honesto, você era maldoso, você era maldosa, você não perdoava, você falava de tudo e de todos nas costas. Meu Deus. É bom a gente começar a fazer o dever de casa a partir de agora, mas não é nem a partir de hoje não, é a partir de agora. Comece a fazer o dever de casa, comece a se consertar. Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis que foi lido diante do rei. Veja bem, sabe o que é que isso me traz à memória? Daniel. O texto bíblico diz que em Daniel havia um espírito excelente. Estava em Daniel um espírito excelente. O que é que acontecia? Quando os outros olhavam para Daniel, eles enlouqueciam. A primeira coisa que eles tinham era inveja de Daniel. E olha, amados, Daniel estava em um lugar não muito conveniente. Ele estava ali no cativeiro de Nabucodonosor, porque ele foi levado com os outros cativos. E Daniel permaneceu sendo um homem de espírito excelente. Meu Deus, isso me fascina, isso me dá força para mim continuar, porque nós somos livres, nós não estamos presos. Jesus já nos libertou das garras de Satanás, mas Daniel estava preso. Mas quando olhavam para ele, viam um espírito excelente e tramaram a morte de Daniel. E Daniel foi colocado dentro da cova dos leões, porque o rei já tinha decretado. Mas o próprio rei passou a noite sem dormir, e de manhã foi lá: Daniel, acaso o teu Deus te livrou? Ele disse: ó, viva o rei, estou aqui vivo. E o rei não tem nenhuma culpa
O homem e a mulher que tem um espírito excelente, sempre ele ou ela vai estar construindo pontes. Não foi isso, não foi bem isso que você entendeu, não. Não, vamos orar, essa situação vai mudar. Agora, a pessoa que não tem um espírito excelente, como é que foi? Ele disse o quê? Que conversa é essa? Eu não acredito, não. Ele falou isso. Ela falou isso em você? Você vai ver o que Deus vai fazer com ele. Você vai ver. Vamos pegar ele nós dois, vamos? É assim, é desse jeito, Mariana. O negócio é sério. Então, foi o que aconteceu? O que era que estava escrito no livro dos feitos memoráveis? Que Mordecai havia descoberto uma trama para assassinar o rei Assuero. Exatamente, foi quando Mordecai denunciou Bigtan e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta do palácio. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a no lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver, mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julgar ter, lhe será tirado. Meu Deus. Lucas capítulo 8, versículos 16 a 19. Os olhos de Deus estão atentos, tanto para o bem quanto para o mal. Não adianta o pastor Ronaldo pensar que pode fugir dos olhos de Deus. Eu vou fazer isso, mas Deus não vai ver. Fechei a porta, me escondi lá, ou dentro do banheiro, ou se não, pego o carro e vou para um canto bem distante. Pronto, ninguém está me vendo aqui. Deus não vai me ver. Não adianta. Se nós subirmos ao mais altos céus, lá Ele estará. Se nós descermos ao mais baixo abismo, lá também Ele estará, para nos suster com sua destra fiel. Provérbios capítulo 15, versículos 3 e 4. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. Então o rei perguntou: que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei que o serviam responderam: ele não recebeu recompensa alguma. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Meu Deus. Quem oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra a Deus. Olha aí, quem oprime o pobre está insultando a quem? Ao próprio Deus, amado. Ao próprio Deus. Mas quem se compadece do necessitado, o que acontece? Honra a Deus. Segunda parte da mensagem: o bem vence o mal. Livro de Esther, capítulo 6, versículo 4 a 6. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Ramã tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele, Ramã, lhe havia preparado. Os servos do rei lhe disseram: Ramã está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse. Ramã entrou e o rei lhe perguntou:
O que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Ramã pensou assim: a quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim? Pense, ele se achava, viu? A quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim? Ramã tinha por certo que os seus planos eram perfeitos e executáveis, e que os pensamentos que o motivavam contra o judeu Mordecai prevaleceriam. Ramã não contava com a providência divina. Ele confiou por demais nas suas aptidões naturais. Aqui eu quero dar uma pausa para ver com você algo. Muitas vezes nós estamos crendo, confiando e seguindo em frente. E de repente somos parados. De repente somos afrontados. E não entendemos nada. Eu sei e entendo, a partir das Escrituras Sagradas, que nós temos um adversário, um inimigo, o diabo. Porque o diabo, ele já perdeu, ele já é derrotado. Não existe mais solução para ele. Então o que ele quer? Ele está indo atrás de pessoas derrotadas. Ou ele contribui para a derrota das pessoas. Eu nem sempre vou por essa linha de pensamento. A minha linha de pensamento primária é: o que Deus está querendo comigo. Pronto. Por quê? Porque Deus é o meu tutor. Porque Deus é o meu Senhor. Porque Deus é o meu Criador. Porque foi Jesus que me escolheu. Foi Ele que criou um propósito para a minha vida. Basta eu continuar, me esquivar de tudo que é contrário à sua vontade, para mim conseguir completar o processo. Mas entenda uma coisa, amados, infelizmente, isso não é de agora, já de um tempo. Eu tenho 23 anos, vou completar agora dia 1º de setembro, 23 anos que Jesus me resgatou. Mas já existia muito, já era muito acentuado essa cultura que tudo quem está fazendo de mal é o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. E você, amado, e você, que é uma nova criatura em Cristo Jesus, e você que nasceu de novo, e você que tem o nome escrito no livro da vida, onde é que você fica? Onde é que fica a vontade de Deus sobre a tua vida? Onde é que fica tudo que Ele preparou para você? Mas só se coloca a culpa no diabo. No diabo. Eu digo para você nesta noite: Deus está constrangendo você, para você se levantar, para você tomar atitudes, para você seguir na direção certa. Mas haverá um momento que Ele levantará alguém para chamar a sua atenção. Agora, por incrível que pareça, esse alguém que Ele vai levantar para chamar a sua atenção é quem estiver mais perto de você. Ele não vai trazer uma pessoa lá de fora, não. Ele vai trazer pessoas que vai demonstrar você. Ele vai trazer pessoas que vai mostrar para você em amor que você está sendo precipitado, que você não está pensando como deveria pensar, que você não está andando como você deveria andar. Aí o que é que acontece? Você não aceita. Você não aceita, amado. Que geralmente
A pessoa só aceita quem está lá distante, quem nunca você viu. É bíblico, amado. Jesus disse que o profeta de casa não obra o milagre. Jesus teve que sair fugido da sua cidade. E ele fez pouquíssimos milagres na sua cidade. Então Ramã não contava com a providência divina. Por que ele não contava com a providência divina? Porque os pensamentos dele estavam firmados em suas aptidões naturais. Ah, eu fiz assim, então vai dar certo. Meu plano foi isso, ó. Eu sei, já fiz a forca de 20 metros, ele vai ser enforcado. Agora, já que o rei me perguntou como é que se deve honrar um homem a quem o rei quer honrar, então eu sei que o rei vai me honrar. Ah, então o que é que vai acontecer? Nós vamos destruir os judeus e eu vou ser honrado, porque eu sou o braço direito do rei. Ele confiou demais. Ele trama e ele mesmo executa. Já viu isso? Ele trama e ele mesmo executa. E tem mais: recebe toda a aprovação de sua mulher Zeres e dos seus filhos. Veja bem, o agir invisível de Deus se torna notável no decorrer dos eventos que estavam por vir. Aqui, onde é que a gente vai encontrar todo o cerne da mensagem? A partir daqui nós vamos notar o invisível de Deus norteando toda a história, através dos eventos que vinham acontecendo. Abra sua Bíblia, capítulo 2 de Esther, do versículo 5 ao versículo 7. Ora, na cidade de Susã havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Semiei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, que era órfão de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Esther, capítulo 2, versículos 5 e 7. Você está sendo humilhado? Você está sendo perseguido? Você está sendo desrespeitado? Continue adorando a Deus. Continue no seu lugar, não saia. Não tome o lugar do agressor. Continue adorando ao Senhor, conversando com Ele. O rei estava dando uma festa, mas Deus estava prestes a exaltar o seu povo em meio a tantas humilhações. E o que acontece? A rainha Vasti diz: eu não vou. Meu Deus, ela poderia ter sido até morta, sabia, amados? Ela disse: eu não vou. Por quê? Porque ele queria mostrar ela para os seus convidados, porque ela era muito bonita. Capítulo 1, versículo 12 de Esther. Porém a rainha Vasti se recusou a atender a ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Esther, capítulo 1, versículo 12. A rainha Vasti ficou impossibilitada de entrar na presença do rei por meio de decreto. E todas as mulheres, a partir daquele decreto, dariam honra a seu marido, tanto aos mais importantes quanto aos menos importantes. O conselho agradou ao rei. Por outro lado, o agir
invisível de Deus estava seguindo na direção de Esther, na direção do povo de Deus. Esther capítulo 2, do versículo 2 ao 4. Então os servos do rei que o serviam lhe disseram: que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência no harém da cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vaste. O rei concordou com isto e assim se fez. Quem foi que caiu no agrado do rei Assuero? Foi Hadassa, foi Hadassa, foi Esther. Por isso ele respondeu ao rei: quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos os trajes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e sobre cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real. Que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Depois que o leve a cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Dá para entender, amados? Dá para entender o coração de uma pessoa que trama o mal contra o seu próximo. Eu confesso a você que quando nós nos deparamos com determinadas situações, a primeira coisa que nós devemos fazer é orar. Orar e orar. Porque existem pessoas que querem o nosso mal. Existem pessoas que querem nos ver derrotados. Elas não se alegram em ver que você caminhou, que você andou, que você aprendeu, apesar das circunstâncias, mas você aprendeu e você caminhou. Essa questão de que eu sou crente, que meu nome está escrito no livro da vida, eu não vou mais passar perseguição, eu não vou mais sofrer determinadas acusações. Não, isso não é evangelho. Então, eu quero que vocês coloquem uma coisa no seu coração nesta noite, que só você vai poder impedir o que Deus tem para cumprir na sua vida. Existem pessoas que caminham com você, que vivem com você e querem ver pelas costas, mas também existem pessoas que estão com você, ama você e você não valoriza. Porque se você ficar calado agora, do outro lado virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Amados, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que Ele lhe dá, e não pede nada em troca, não lhe impropera nada. A Esther já era uma mulher revestida de sabedoria. Não, tio, faça o seguinte, tio, vá para casa, agora faz o seguinte, reúna todos os povos e vamos levantar um jejum de 3 dias, ninguém vai comer, ninguém vai beber nada. Então faça isso com o povo, e eu com as minhas servas vamos fazer isso. Depois daí, aí sim, eu vou entrar na presença do rei. Faça alguma coisa, Esther.
Ela disse: calma, tio, eu não vou fazer do seu jeito, eu vou fazer do jeito que Deus está me conduzindo a fazer. Ela não foi precipitada. No entanto, seu tio foi. Ele se vestiu de pano de saco, se rasgou todinho e foi para frente do palácio. Porém, o agir invisível de Deus já estava indo na direção deles. Não tinha como não dar certo. Não tinha como não dar certo. Conclusão. Esté capítulo 6, versículos 10 e 11. Então o rei disse a Ramã: vá depressa, pegue os trajes e o cavalo, e faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei, e não omita coisa nenhuma de tudo que você falou. Ramã pegou os trajes e o cavalo, vestiu Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Meu Deus, Jesus, a pessoa que eu estou morrendo de raiva dela, se eu pudesse eu matava a maledita. Agora eu visto ela de trajes reais, coloco uma coroa na cabeça dela, monto ela no cavalo real e começo a dar voltas na praça, e dizendo para todo mundo ouvir: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Cuidado com sua mente, cuidado com seu coração, porque o que você anda desejando pode fecundar, pode florescer, e o que você estiver desejando ao seu irmão pode recair sobre a sua cabeça, porque você está plantando o que não presta, porque você está plantando o mal, porque a inveja é podridão dos ossos, e você está invejando a vida da sua irmã, você está invejando a vida do seu irmão. Você precisa nascer de novo, você precisa nascer de novo, pedir perdão a Deus, botar sua cara no pó e dizer: Senhor, me perdoa, porque eu estou apodrecendo, sou eu que estou apodrecendo. A inveja, amado, é podridão dos ossos, mas quem apodrece é quem está com inveja, viu? Porque o invejoso não é aquele que quer o que você tem, não, é aquele que quer ser você. Às vezes a pessoa tem muito mais do que aquela pessoa, mas ela não se conforma, ela quer ser a pessoa. Enquanto a pessoa não morre, ela não sossega. A rainha Esté foi recebida pelo rei Assuero, que estendeu seu cetro em sua direção. Você sabia que quando Esté entrou no palácio, depois dos 3 dias de jejum, se o rei não tivesse estendido o cetro para ela, ela teria sido morta. Para você entrar na presença do rei, você precisava ele olhar para você, se agradar de você e estender o cetro. Olhe bem, então, para nós nos aproximarmos de Deus, é só buscá-lo. É só buscá-lo. É só buscar incessantemente, porque ele se deixa ser achado. Mas haverá um tempo que eu vou procurar e não vou encontrar. Haverá um tempo que eu vou clamar e ele não vai me ouvir. Ele vai dizer: não, eu não conheço você, eu nunca te conheci. Você pensou que eu não sabia o que você sentia no seu coração? Pensou que eu não sabia o que você fazia às escondidas? O que Deus está falando com você nesta noite? Você é Vaste ou você é Esté?
Quem você é? Você é Vaste ou você é Esther? Você é Mordecai ou você é Ramã? A quem você se assemelha mais? Qual é a figura ilustrativa que se assemelha mais com o seu caráter? Apesar de eu ter conhecimento que o seu caráter, que a sua mente é a mente de Cristo, porque é assim que é para ser. Então você nessa noite tire as suas conclusões, não saia daqui em dúvida, saiba quem você é. O judeu aqui, eu estou fazendo uma aplicação da vida do Mordecai, eu estou trazendo para a igreja. Agora entenda uma coisa, é uma aplicação, porque o Mordecai era um judeu, e o Ramã era descendente de persa, de grego. Então eu estou fazendo uma aplicação à igreja nesta noite. Quem você se assemelha mais? A Mordecai ou a Ramã? A Vaste ou a Esther? Ramã contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo que tinha acontecido com ele. Então seus amigos, que eram sábios, e Zeres, sua mulher, disseram: se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. Você está vendo? Quem era que aconselhava ele? Era a mulher dele, amados. Era Zeres. Eram os filhos. Então o rei Assuero perguntou a Esther: quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem? Esther respondeu: o adversário inimigo é este malvado Ramã. Então Ramã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Esther capítulo 7, versículos 5 e 6. Quando o rei enfurecido se levanta e vai para o pátio, Ramã se ajoelha aos pés da rainha, e voltando o rei entende que ele estava fustigando a rainha. Meu Deus! Então Rabona, um dos eunucos que serviam o rei, disse: eis que existe junto à casa de Ramã a forca de 22 metros de altura que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse: que ele seja enforcado nela. E assim enforcaram Ramã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Esther capítulo 7, versículos 9 e 10. O Deus providencial. Eu só quero dizer uma coisa para você: se arrependa enquanto é tempo.